sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene extraordinária para entrega do projeto executivo da duplicação da GO 330, conforme requerimento de autoria do nobre deputado Jamil Calife. Neste momento, em posição de respeito, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro, pelo Corpo de Bombeiros Militar, sob a regência do maestro segundo-tenente Matos. Agradecemos o comparecimento do Corpo de Bombeiro Musical, que muito abrilhantou esta solenidade. Muito obrigado, segundo-tenente Matos. Seja bem-vindo à sede do Poder Legislativo Estadual. Muito obrigado. Cumprimento o deputado estadual Jamil Calife, que faz um trabalho excepcional, em especial em defesa do município, da população de Catalão e toda a região. Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, Pedro Salles, seja bem-vindo. Prefeito do município de Catalão, Velomar Rios, seja bem-vindo, prefeito Velomar. Secretário de Estado de Infraestrutura, meu querido amigo, tive a oportunidade de estarmos juntos nessa casa enquanto deputado, foi nosso líder da oposição, quando aqui atuávamos juntos no parlamento em defesa ao povo goiano e oposição aos governos do PSDB. Seja bem-vindo à sua casa de Belias. Prefeito do município de Ipameri, Jânio Pacheco. Seja bem-vindo, Jânio, à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Prefeitos, prefeitas, presidente de câmaras municipais, vereadores, vereadoras, servidores municipais, servidores estaduais, servidoras municipais, servidoras estaduais, autoridades militares, civis e eclesiásticas, profissionais de imprensa e demais autoridades que não se identificaram ao cerimonial. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo Goiano. Quero aqui passar a palavra ao nobre deputado Jamil Calife. Por gentileza, Jamil, com a palavra para iniciarmos os trabalhos. Mas permita-me, Jamil, antes de iniciar, contar aqui uma passagem. Em 2023, precisamente 2022, em dezembro, tive na residência
do deputado eleito, na época, Jamil Calife. Fui pedir o apoio dele e o voto para presidente desta casa. Vejo aqui, já cumprimento, querida amiga Adriete, está cada dia mais bela. Parabéns. E na residência do Jamil, ele traz para mim uma garrafa de vinho e me conta a história desse vinho. E me serviu um pouco. Eu não bebo álcool, mas eu não podia dizer para ele que não bebia, né? E ele me fez um pedido naquela hora. Bruno, toma essa taça comigo. Eu falei, Jamil, mas eu não bebo álcool. Ele, mas então você vai fazer um pedido. Eu falei, o que é? Eu tenho um sonho e o meu mandato vai ser dedicado a esse sonho. Eu falei, mas o que é, Jamil? A duplicação de Bela Vista a Catalão. Aí eu olhei para ele, eu falei, mas se eu te ajudar a realizar esse sonho, eu vou poder contar com o seu voto na presidência? Ele vai. Eu falei, nossa, como é que eu vou resolver um problema desse? Está grande demais, não tem outro, não? Ele, não, tem que ser esse. Aí eu liguei para o Pedro. Já era mais ou menos umas 22 horas. Pedro, estou aqui na residência do Jamil e só tem um jeito para ele me ajudar. Ele, qual que é? Falei, a duplicação de Bela Vista a Catalão. Aí o Pedro, não tem um recapeamento do município, algumas ruas para recapear, não? Eu falei, não, ele só quer esse aí. Aí o Pedro, Bruno, você ganhando a presidência, nós vamos fazer um trabalho de devolução de duodécimo para fazer o projeto. Eu falei, Pedro, mas tem um outro problema. Ele falou, qual é? Eu falei, você tem que anunciar no jornal urgente que você vai fazer a duplicação. Ele, Bruno, ainda eu tenho que fazer compromisso público. Eu falei, tem. Passou 2 dias e o Pedro anunciou a duplicação. Então, Jamil, sem sombra de dúvidas, a sua atuação naquela noite, do Pedro Salles, a história do Adib, que nesta tribuna, por várias vezes, defendendo a importância da duplicação. Então, Adib, a sua história de trabalho, de luta, e continua, hoje ela começa a concretizar, Adib. E eu participei várias vezes juntos e ao seu lado, e você cobrando dos governos a duplicação e falando da importância de Catalão, não apenas para o estado de Goiás, mas para o país. Então, Adib, eu fico muito feliz de hoje estarmos aqui entregando esse projeto, que foi um trabalho, agradecer o nosso governador Ronaldo Caiado, porque foi de extrema e decisiva a sua vontade para a realização. E o nosso governador de pronto. E o Pedro Salles, que foi um gigante, quando ele falou, olha, pode fazer a devolução do duodécimo, que eu já vou licitar o projeto. Então, foi um trabalho de união de esforço, independentemente de questão partidária, independentemente de ações políticas, mas foi uma ação de união para cuidar e duplicar essa GO de grande importância. Então, Jamil, peço desculpas aí se revelei, mas não podia deixar de contar essa passagem aí da sua residência. Então, parabéns pelo trabalho, conta com a gente e com direito à utilização da tribuna. Foi desse... Tá certo, parabéns. Está meio destoado assim. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado a todos que saíram das suas cidades, que escutaram o nosso convite desse momento tão importante, deixaram suas casas, vieram até aqui para esse momento que, com certeza, é
o momento mais importante que eu julgo ser, não só esse curto espaço político, mas com certeza é um dos momentos mais importantes que a gente vive na nossa região sul e sudeste do nosso estado de Goiás. Eu cumprimento aqui o presidente Bruno Peixoto, que fez essa revelação. De fato, nós não poderíamos deixar, presidente, de esquecer que quando você veio pedir o meu voto para a sua eleição aqui na casa, eu coloquei a questão da duplicação na mesa. Você muito se assustou porque não era algo comum de se acontecer, um deputado pedir ao candidato a presidente uma obra, mas eu sabia do seu trabalho na época, na aprovação do Fundeinfra, o tanto que foi difícil, e sabia que você tinha a capacidade de entregar pelo menos 60 quilômetros de duplicação, e eu fui exatamente na veia da onde eu sabia que eu tiraria esse início dessa obra. Naquele momento eu não senti confiança e pedi que você telefonasse ao Pedro Salles, e o Pedro Salles também conversou comigo, e nesse momento eu também não fiquei 100% convicto, e pedi então que houvesse no dia seguinte uma publicação na capa do O Popular, dizendo que Catalão seria conectado, que Goiânia seria conectado com São Paulo através da GO 330, e assim aconteceu, e a partir desse momento eu declarei que o meu voto seria do presidente Bruno. Presidente, muito obrigado por ter dado todo esse pontapé para que a gente pudesse chegar nesse dia de hoje. Cumprimentar o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Pedro Salles. Pedro, que, como o governador gosta de dizer, e que todos nós também reconhecemos, pode exercer qualquer função no cenário nacional, qualquer função que lhe caiba pela sua capacidade técnica, pelo seu discernimento, pela sua capacidade de compreender, entender, pela sua seriedade com que lidar com o serviço público, e que, com certeza, foi fundamental, me deu toda a atenção necessária durante esses 24 meses. Eu nunca fiquei um mês sequer sem falar com o Pedro a respeito desse projeto, e todo mundo sabe que não é muito meu forte fazer nenhum tipo de pressão, mas com muito cuidado e com muito carinho, eu sempre estive ao lado do Pedro, para que ele entendesse a prioridade do nosso mandato, entendesse que eu vim de uma família política onde eu sempre vi o poder de perto, mas não via as coisas acontecendo pela coletividade. Eu vi presidente de Assembleia Legislativa ocupando aqui essa casa, natural de Catalão, por mais de 2, 3 vezes, alinhado com governos, e que não eram capazes de entregar sequer um projeto dessa duplicação. Então, eu sempre fazendo essa narrativa ao Pedro, dizendo a ele da importância da gente não só pensar em projetos eleitoreiros, em eleições, em ganhar a eleição de deputado e disputar a eleição de prefeito na sequência, e sim cumprir um objetivo que é que as pessoas esperam de nós. Com essa narrativa, o Pedro foi cada vez mais me ouvindo, até que chegou o momento que ele falou: se eu não priorizar o trecho de Catalão e Ipameri, nós não vamos ter tempo hábil. Porque um projeto não é simples, eu mostrei na rede social, o projeto ele é muito detalhado. Pedro encerrou todos os projetos que a empresa estava atendendo naquele momento e priorizou esse trecho. Então, Pedro, eu sou eternamente grato à sua pessoa, já lhe disse isso por várias vezes pessoalmente, e lhe digo presencialmente e publicamente: o nosso projeto é o projeto do povo goiano, é o projeto da nossa região. Não existe 1 ou 2 ou 3 que possam, por questões eleitoreiras, atrapalhar o progresso do nosso povo e da nossa gente. A nossa região tem se desenvolvido apesar desta rodovia. Nosso querido secretário, agora secretário de Estado da Infraestrutura, doutor Adib Elias Júnior, meu padrinho político, aquele que eu sempre me inspirei desde pequeno, aquele que eu sempre vi
nas suas batalhas, no seu jeito carinhoso de tratar a todos, o exemplo. O norte, aquele que sempre teve a coragem de falar o que fosse preciso, ao mesmo tempo muito duro, ao mesmo tempo muito amoroso e carinhoso, construindo e pautando a sua vida toda na política, pautando a sua vida em prol das pessoas. E como eu disse, apesar de nós não termos malha viária, Catalão cresceu e se desenvolveu graças a Adíbio Elias. Tivemos a oportunidade de alternância de poder. Tivemos. E tivemos o exemplo claro de que Catalão, a sua história, se confunde com a história de Adíbio Elias, que hoje é um nome conhecido em todos os cantos do nosso estado de Goiás, candidato a senador, obtendo mais de 700 mil votos. Nós precisamos lembrar dessa história desse guerreiro que foi presidente do MDB, por 3 vezes deputado estadual e 4 vezes prefeito de Catalão. Adíbio, tenha certeza absoluta que aonde eu vou e o que eu faço, com o seu aval, todas as portas e os caminhos são sempre abertos com mais facilidade. Muito obrigado. Saudar o prefeito de Catalão, meu amigo, Velomar Rios, homem íntegro, honesto, aquele que consegue unificar todas as lideranças. Eu gosto sempre de dizer que o Velomar, ele nos ensina a todo tempo como unir as pessoas, como estarmos todos num progresso e num caminho de bem em todos os dias. Velomar, parabéns pela aprovação da sua gestão, parabéns por esses 3 meses, você atingir aí 80% de aprovação, você é uma pessoa extraordinária e que com certeza o Adíbio soube lhe colocar ali junto nos anos de 2009 para você fazer uma excelente gestão e estar hoje de novo escolhido pelo povo à frente da cidade de Catalão. O prefeito Jânio Pacheco, fiz muita questão da sua presença, prefeito, porque, de fato, no dia que o Adíbio me telefonou a respeito da nossa candidatura, a segunda pessoa, na sequência, que eu liguei foi para você, e para ouvir a sua opinião, e você me deu todo o apoio necessário e acreditou em nós para que a gente pudéssemos estar aqui. Eu lembro direitinho que você me disse, ou você ou o Velomar, um de vocês dois, eu estou firme, estou junto. E quis o destino que o nosso nome estivesse aqui. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho à frente da cidade de Ipameri, pelo que o senhor já fez, pelo que o senhor já construiu na cidade. E, apesar das dificuldades financeiras que o país atravessa, o senhor tem enfrentado de cabeça erguida. Cumprimento aqui na mesa o presidente da Câmara de Vereadores de Catalão, vereador Jair Humberto, que lidera muito bem essa brilhante Câmara de Vereadores, uma Câmara que tem feito um trabalho excepcional, um trabalho de discernimento, e o Jair, mais do que ninguém, tem capacidade de aglutinar, agregar e discernimento de progresso. Então, eu me sinto muito feliz, Jair, de estar com todo esse grupo unido em prol da nossa região, com bastante discernimento e entendimento de crescimento pela coletividade. Eu vou começar as minhas palavras aqui e dizendo o seguinte: quando apenas cidadão, empresário, que queria o crescimento do nosso estado de Goiás, eu, de fato, sempre enxerguei que o melhor programa social é, sem dúvida alguma, a geração de emprego. Mas como a gente fazer com que o Estado entendesse que, de fato, a geração de emprego é o que nós temos de mais importante? É através da infraestrutura. A educação, a saúde e a segurança pública, elas são essenciais. Sempre precisamos ter como prioridade. A partir do momento que você tem um Estado que consegue regionalizar a sua saúde, que você consegue atender uma criança de Novo Planalto lá em Uruaçu sem precisar de vir para Goiânia, a partir do momento que você consegue atingir o primeiro lugar na educação no cenário nacional, e que você tem um Estado onde você não tem violência,
onde você tem o seu direito de ir e vir, você precisa investir em infraestrutura. Então nós estamos no momento certo, na hora certa. Não é simples a gente utilizar recursos para fazer uma duplicação de uma rodovia quando tem alguém com uma dificuldade em saúde. Hoje o nosso estado avançou muito, então nós estamos no momento propício para que a gente faça os investimentos necessários para o nosso estado de Goiás ser o estado mais importante do Brasil. Às vezes eu utilizo um exemplo, Adib, para falar sobre o Texas nos Estados Unidos. Me parece muito distante, um discurso muito distante da população. Mas se a gente fala uma, fala duas, fala 3 vezes, quem sabe as pessoas param para poder pesquisar um pouquinho do que aquele estado se transformou. Presidente Bruno, nós estamos falando de um estado exatamente similar ao estado de Goiás. Um estado do agro, um estado relativamente desacreditado nos Estados Unidos, que se transformou. Hoje, Austin, que é a capital do Texas, no centro dos Estados Unidos, é a cidade que mais recebe famílias. Lá tem um PIB maior que o do centro-oeste brasileiro, maior que o do Mato Grosso, de Goiás e Mato Grosso do Sul, uma cidade do tamanho de Goiânia. O que aconteceu? Por que nós temos diferença? Nós não temos nenhuma diferença. O jovem hoje, no estado de Goiás, ou na China, ou na Índia, ou nos Estados Unidos, ele é capaz de crescer e se desenvolver. Ele precisa de ter oportunidade de emprego. Sem infraestrutura, nós não temos geração de emprego. A estrada de ferro, e aqui eu saúdo todos os nossos prefeitos de Anhanguera, Nova Aurora, Ouvidor, Palmelo, Pires do Rio, Rio Quente, Três Ranchos, Goiandira, Davinópolis, Cumari, Campo Alegre. A estrada de ferro, que durante muitos anos conectava Anhanguera, Cumari, Goiandira, a Urutaí, a Ipameri, a Urutaí, a Leopoldo de Bulhões, a Anápolis, foi ela que fez com que essa região era a região mais importante do nosso estado de Goiás. Tudo o que acontecia em Brasília e em Goiânia passava por ali, presidente. Todas as famílias que empreenderam, que se desenvolveram, que cresceram empresarialmente na cidade de Anápolis, são da nossa região. É de Ipameri, é de Pires do Rio. Os grandes empresários que estão hoje em Goiânia são da cidade de Ipameri, de Pires do Rio, de Cumari, de Goiandira, de Catalão, porque era a conexão que nós tínhamos. Depois que nós desenvolvemos, que o nosso estado cresceu, a nossa região ficou esquecida. E apesar de ter ficado esquecida, ela continua crescendo e crescendo muito. Catalão é uma cidade que cresce 7% ao ano. Mas era necessário que o tempo da estrada de ferro foi vencido. Nós não temos uma estrada que seja o portal de entrada de Goiás para quem vem de São Paulo. Para toda a logística que venha do Porto de Santos, que vai conectar o lugar que mais cresce no Brasil, que é a região do Mato Piba, que é Maranhão, que é o Tocantins. Nós simplesmente não temos um portal de entrada. Se você conectar simplesmente um Waze e colocar São Paulo para Palmas, você tem diversos caminhos tortuosos. Nós não podemos perder a oportunidade de fazer desse nosso estado de Goiás centralizado no coração do Brasil, um estado cheio de artérias que conectam o país de leste a oeste e de norte ao sul. A estrada de ferro, eu comparo ela, prefeito Jânio, prefeito Wisner, prefeita Juliana, Haroldinho, Vanusa, prefeito Renato. Eu comparo a estrada de ferro de outrora, que se levava um dia para chegar a Goiânia, de Catalão aqui, a essa estrada de hoje. O governador Ronaldo Caiado, no dia da posse do secretário de Infraestrutura, nosso querido amigo doutor Adib, ficou relativamente desconfortável quando eu disse que essa estrada ela é asquerosa.
Nós que passamos nessa estrada diariamente, sabemos o quanto ela é asquerosa. O termo é isso, é asquerosa. Se nós não tivermos uma liderança para falar sobre isso, para levantar a sujeira que está embaixo do tapete, como é que nós vamos fazer? Se você pegar qualquer cidadão do interior de São Paulo e colocar nessa estrada entre Catalão e Ipameri, ele não vai seguir nela. Ele vai encostar o carro. Mas tem um problema. Ele não tem onde encostar, porque a estrada não tem acostamento. É uma estrada que precisa ser feita, Pedro Salles, base, subbase. Ela tem que ser totalmente refeita, além de acontecer a duplicação. E eu fiquei encantado com o projeto que eu vi ontem. Encantado. Vai ser a melhor rodovia de Goiás. Eu estou impressionado, Pedro. Portal de entrada de um estado. Quando a pessoa vem investir no seu estado, que ela vem visitar o seu estado, nós temos que entrar num lugar bonito, num lugar encantador. Por que a China tem crescido como tem crescido? A habilidade dos grandes líderes que tratam todos muito bem, mas precisa de infraestrutura. Saúdo o vice-prefeito de Nova Aurora, Danilo, de Rio Quente, Brunes, a minha querida amiga ex-prefeita Cida Tomazini, João Rios, nosso ex-prefeito de Cumari, minha amiga pessoal, ex-prefeita de Bela Vista, grande líder, Nasser Kelly, o ex-prefeito de Davinópolis, Robson, a nossa primeira-dama de Catalão, Neuza Rios, a nossa ex-deputada, ex-primeira-dama de Catalão, minha querida amiga Adriete. Eu deixo aqui um abraço a todos vocês, um abraço carinhoso a todos os amigos vereadores que estão aqui de Goiandira, de Ipameri, de Catalão, das outras cidades. Dizer para vocês que hoje, sem dúvida alguma, está entre os dias mais importantes da minha vida, porque eu nunca imaginei estar aqui, nunca imaginei. Eu nunca imaginei estar alcançando o que a gente está alcançando, mas eu sempre fui muito ousado e muito corajoso, sempre tive muita coragem. Eu larguei os meus negócios, larguei minhas empresas, não está fácil, não está fácil, porque hoje o que me encanta é isso, o que me encanta é fazer política, o que me encanta é ver as coisas acontecerem em prol da coletividade. E hoje eu tenho certeza absoluta que nós unidos, Adib, unidos, nós todos, vocês todos, que eu fiz questão que tivesse presença aqui hoje, para que a gente mostre para Goiás que nós somos a região mais importante na tradição, no progresso, que nós temos capacidade de revigorar a cidade de Ipameri, revigorar a cidade de Pires do Rio, revigorar Catalão, entendendo que para se ter um estado forte, a gente precisa de regiões fortes. E para ter regiões fortes, nós não podemos ter uma cidade forte. Nós precisamos ter cidades muito fortes para que a gente faça a vida do nosso povo melhorar, a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, e acreditando que nós estamos no melhor país do mundo. Nós estamos no melhor país do mundo. Nós tivemos a oportunidade de ir na China e na Índia. Acreditem, nós estamos no melhor país do mundo e com o estado que tem a maior potência de crescimento do Brasil. Muito obrigado, um abraço carinhoso a cada um de vocês. E repito, hoje, sem dúvida alguma, é um dos dias mais especiais da minha vida. Muito obrigado. Obrigado, menino. Obrigado. Obrigado. Já. Obrigado, menino. Obrigado. Registro a presença do prefeito de Palmelo, Renato Damásio, da cidade de Cristianópolis, Juliana da Farmácia, de Corumbaíba, Wisner Araújo, os vice-prefeitos
De Nova Aurora, meu querido primo Danilo Araújo. De Rio Quente, Bruno César. Os vereadores e vereadoras dos municípios de Nova Aurora, Campo Alegre, Catalão, Rio Quente, Pires do Rio, Palmelo, Três Ranchos, Ouvidor, Goiandira. Os ex-prefeitos de Pires do Rio, Cido Tomazini, querida amiga, de Cumari, João Rios, de Bela Vista, minha amiga Nárcia Kelly, de Navinópolis, Robson Gomes. E, mais uma vez, registro a presença da ex-deputada Adriete Elias. Seja bem-vinda, Adriete. Nesse momento, convido para presidir a sessão e dar continuidade aos trabalhos o nobre amigo, deputado, e, mais uma vez, parabéns pela realização, início da realização de um sonho, a duplicação da GO de Bela Vista a Catalão, GO 330. Então, tenho certeza que, dentro em breve, já estará sendo aí licitado, após a entrega do projeto, e iniciado as obras, e tenho certeza que, sim, trará muito benefício, receita, renda, para todas as cidades e também para o nosso Estado. Então, convido o nobre deputado Jamil Calife para assumir a presidência e dar continuidade aos trabalhos. Não, já discursei. Assumindo a presidência da Casa, mais uma vez saudando a todos que aqui estão presentes. Muito obrigado de coração. Eu, nesse momento, tenho orgulho de conceder a palavra ao nobre, ilustre presidente da Câmara de Catalão, meu amigo, vereador Jair Humberto. É. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente, deputado Bruno Peixoto, parabenizá-lo pelo trabalho. Nós estamos acompanhando o seu trabalho e, guardadas as proporções, nós temos o entendimento que o Legislativo ele precisa entender que a cooperação é um modelo de governança do futuro para o setor público. E eu tenho acompanhado o seu esforço para que o Legislativo possa se envolver nas questões e dar solução aos problemas do Estado. Cumprimentar o nosso querido prefeito, Velomar Gonçalves Rios, uma pessoa que a sua aceitação ela já é própria de um trabalho que o senhor tem desenvolvido há muitos anos na cidade de Catalão e região. E nós parabenizamos por isso. Cumprimentar o secretário de Infraestrutura, Pedro Salles, parabenizá-lo pelo trabalho, presidente da Goinfra, né? Porque eu antecipei, presidente da Goinfra, Pedro Salles, parabenizá-lo pelo trabalho, principalmente pelo compromisso que o senhor tem com o Estado de Goiás, de promover o desenvolvimento e um desenvolvimento com responsabilidade. Cumprimentar o nosso prefeito, Adib Elias, ex-deputado, desejar-lhe muito boa sorte nesse novo momento da sua vida. Nós temos certeza que o Estado agora, nesse segmento também, terá um ganho muito grande, pelo seu compromisso, pelo seu caráter, pela sua capacidade de trabalho, e principalmente pelo amor à coisa pública que o senhor tem e demonstrou ao longo de todos os anos dedicado à história de Catalão e região. Nosso prefeito de Pameri, Jainim, em seu nome, cumprimento a todos os prefeitos das cidades aqui presentes, ex-prefeitos, nossa ex-deputada Adriete, em seu nome, os ex-deputados, nossa primeira-dama, Neuza Rios, em seu nome, cumprimento também as primeiras-damas aqui presentes, em nome dos vereadores Cleuber Vaz, Daniel Tufão, Idelvan, Gilmar, Luiz e Silvinha, que são vereadores na cidade de Catalão, cumprimento todos os vereadores das cidades circunvizinhas,
as autoridades civis, militares, eclesiásticas, imprensa aqui presente, público presente. Hoje, deputado Jamil Khalif, nós estamos tendo uma resposta que, quando nós fazemos política com responsabilidade, com compromisso e com respeito ao povo, as coisas acontecem. O senhor tem dedicado quase que integralmente o seu mandato a esse projeto, e hoje nós estamos colhendo os louros. Catalão, Goiandira, Ouvidor, Três Anjos, Ipameri, Pires do Rio, todas as cidades receberão os resultados produzidos pela sua ação. E sempre que conversamos, o senhor tem dito o seguinte: faço do meu mandato a bandeira da duplicação desta rodovia. E eu entendo que, como a cidade de Catalão foi o portal de entrada das bandeiras em Goiás, essa rodovia é o portal de entrada do progresso para Goiás e para a região centro-oeste. E nós, homens públicos, nós temos que ter compromisso com o bem-estar da população, mas o bem-estar da população vem através do progresso, e o progresso com ousadia. E aí entram homens como você, como o presidente Bruno Peixoto, como o governador Ronaldo Caiado, como nosso deputado, como nosso ex-prefeito Adib Elias, Pedro Salles, todos eles envolvidos nesta causa. E nós temos muita satisfação de participar nessa tarde desse momento. É um momento histórico para a cidade de Catalão, que ficará marcado na história, e uma conquista de todos nós. O progresso chegará com responsabilidade, porque nós faremos, inclusive, deputado, já de antemão gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse feito na cidade de Catalão uma audiência pública com as pessoas que fazem divisa ali, que usam aquela rodovia de forma, principalmente no trecho que compreende Catalão e Ipameri. Porque essa obra, ela não é uma obra só de aporte econômico para trazer benefício para o Estado econômico, mas ela é uma obra também, eu diria até de saúde pública, porque muitas mães já choraram o que aconteceu, principalmente no trecho entre Catalão e Ipameri. E nós precisamos discutir, porque eu acho que aquele trecho é o trecho mais crítico, e a Câmara de Vereadores tem essa solicitação, e acredito que os vereadores de Ipameri também pensam nesse sentido. Então, gostaria já de deixar aqui esse pedido registrado. Parabenizá-lo mais uma vez, desejar a você muito sucesso. Estamos juntos, porque nós vamos agora, lado a lado, carregar essa bandeira uma vez mais, para que a gente possa levar ao Estado de Goiás, a Catalão e região, essa grande vitória. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, presidente Jair Humberto, por representar os vereadores. E, neste momento, representando os prefeitos, eu concedo a palavra ao prefeito de Ipameri, nosso querido amigo Jânio Pacheco. Quero aqui, inicialmente, cumprimentar o nosso presidente da Assembleia, o Bruno Peixoto, e te cumprimentando, gostaria de estender os meus cumprimentos a todos os deputados dessa grande casa. Cumprimentar o nosso deputado Jamil, essa pessoa que você já declarou aqui, né, Jamil, sobre o meu apoio à sua candidatura, porque eu sabia da responsabilidade com toda a região do Sudeste para que essa grande obra que você acertou com o Bruno, e eu tenho certeza que a população de toda a região do Sudeste vai saber te agradecer na hora certa, essa grande obra que vai acontecer nessa região. Muito obrigado, deputado, por tudo que o senhor tem feito pela nossa cidade, levando emendas e tratando, né, as pessoas como elas o merecem. Quero aqui comentar o nosso prefeito da cidade de Catalão, Velomar Rios, e cumprimentando o prefeito, gostaria de estender meus cumprimentos aos nobres colegas prefeitos, né, que estão aqui da Estrada de Ferro, os ex-prefeitos, vereadores. Quero comentar de um modo especial também o meu líder na Câmara, o vereador Marcelo Godoy, e te cumprimentando, gostaria de estender os cumprimentos a todos os vereadores da cidade de Ipameri que se faz presente. Cumprimentar o Jair Humberto, presidente da Câmara de Catalão, e estendo os cumprimentos a todos os vereadores que estão aqui, né, nesse grande evento. Cumprimentar esse grande ex-prefeito, hoje presidente da CEINFRAS, meu amigo,
de longa data, mais de 30 anos acompanhando esse grande líder do estado de Goiás, Adib Elias. Adib, tem aqui a minha gratidão, a minha honradez pela sua pessoa, que hoje é o momento de agradecer o nosso governador, Pedro Salles, por ter levado aquela grande obra do arco viário, que hoje atendeu uma grande empresa na nossa cidade de Ipameri, que é a Caramuru. Hoje a empresa da Caramuru, na cidade de Ipameri, é a maior do estado de Goiás. Depois que saiu o anel, houve um investimento mais de 200 milhões na cidade de Ipameri. Então isso aí traz um orgulho. Fica aqui, Pedro Salles, o meu reconhecimento à sua pessoa e ao grande governador Ronaldo Caiado, ao Adib, que me ajudou na época, ao deputado estadual. Então fica o meu reconhecimento a essas pessoas que tanto nos ajudou a alavancar a nossa cidade de Ipameri, que é uma cidade de muita importância no estado de Goiás, como são as 245 municípios do estado de Goiás. Ipameri teve a primeira energia elétrica do estado de Goiás, foi Ipameri. O primeiro sindicato rural foi colocado na cidade de Ipameri. O primeiro Banco do Brasil do estado de Goiás foi instalado na cidade de Ipameri. Mas aí nós perdemos por quê? Sabe por quê? Porque duplicaram a BR-050 e aí nós começamos a perder. Então está aqui, Jamil, o resultado dessa duplicação, a resposta do que nós passamos. Ipameri foi uma grande cidade, perdemos muito, mas agora chegou a hora de recuperar, e eu tenho certeza, com essa grande obra, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, através de você, do Bruno, do nosso grande governador, levar empresas para a cidade de Ipameri, como a Caramuru, Gazin e outras grandes empresas que tem dentro da nossa cidade. Fica aqui o meu reconhecimento, muito obrigado a todos. Obrigado, prefeito Jânio Pacheco, parabéns pelas palavras. Aproveitando a oportunidade também para saudar nosso amigo prefeito de Santa Cruz, Ângelo da Paz, nosso querido prefeito de São Miguel do Passa Quatro, Gilmar Pereira. Muito obrigado a todos vocês, os companheiros vereadores, obrigado aí pela presença. Nesse momento, concedo a palavra ao senhor excelentíssimo, querido amigo, grande líder, Velomar Rios, prefeito da cidade de Catalão. Minha saudação a cada uma aqui presente. Primeiro, agradecer a Deus essa oportunidade de, nessa tarde, estarmos aqui de um momento tão significativo e importante, não só para Catalão e a região sudeste de Goiás, mas para todo o povo que transita na GO 020 e, em especial, na GO 330. Cumprimentar o presidente dessa casa, o deputado Bruno Peixoto, parabenizar pelo trabalho, deputado. E, no seu nome, cumprimento a todos que aqui trabalham, não só os parlamentares, mas a todo o corpo de auxiliares, o corpo técnico dessa casa, que trabalham em prol do progresso de Goiás. Cumprimentar o nosso companheiro, amigo, deputado Jamil Calife. Você, Jamil, é esse filho ilustre de Catalão e que tem espírito público e que assume esse mandato com uma determinação acima de qualquer coisa, até temeroso, que é centrando todas as atenções na duplicação dessa rodovia. Eu sei que você não trabalha só em prol da duplicação, mas você pegou como a bandeira principal e hoje, ao apresentar o projeto, eu tenho certeza que você sente aliviado que a primeira fase ela está conclusa, mas daqui uns dias, aí sim vem um momento importante e emoção. É quando tiver a ordem de serviço e as máquinas roncarem lá pelas bandas
da estrada. Aí sim nós vamos estar totalmente completo. Eu quero cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Jair Humberto, cumprimentar todos os vereadores presentes, o Janin, no seu nome eu cumprimento a todos os prefeitos aqui, são vários nominados aqui pelo cerimonial, cumprimentar o Pedro Salles, que vem fazendo um trabalho, um grande coringa no governo do Ronaldo Caiado, há poucos dias aí fazendo uma dobradinha de CEINFRA, GOINFRA, hoje lá dedicadas atenções na GOINFRA, e eu não tenho dúvida, Pedro, eu assisti uma exposição sua sobre o Fundeinfra aqui nessa casa esses dias, e eu vi ali o quanto vocês vão poder realizar de obras nesse ano e o ano que vem. Viu? Parabéns pelo seu trabalho. E cumprimentar nosso líder maior da região, o prefeito Adib Elias, Adib, que já foi falado aqui. Eu sei que todos os adjetivos que a gente possa encontrar para falar sobre o Adib é pouco pela história, pela capacidade, pelo trabalho que ele sempre desenvolveu na nossa cidade e também para o Goiás. Então, parabéns, Adib. Cumprimentar aqui a todas as mulheres presentes, na pessoa da dona Neuza, primeira-dama Catalão, minha esposa, e dizer a vocês que eu sei que todas as palavras que nós falarmos aqui, elas talvez são poucas para expressar a alegria de todos nós daquela região. Mas eu gosto de dizer, presidente Bruno, nosso presidente Pedro Salles, eu gosto de dizer, se nós pegarmos as economias de Goiás, as maiores economias, Goiânia como a número 1, de onde parte todas as rodovias, sentido interior, Aparecida como a segunda economia, aqui do lado de Goiânia, colados, né, ligadas a Anápolis, ligada aqui por uma rodovia de pistas duplicada. Nós temos a quarta maior economia, que é Rio Verde, também com uma rodovia duplicada daqui para lá. E Catalão, que é a quinta maior economia de Goiás, ainda é servido por uma rodovia de pista simples, e nesse momento com alguns trechos com capa asfáltica antiga, até com certa deficiência. Então, importantíssimo essa obra, importantíssimo para nós que ali vivemos, que transitamos na 330, porque vai nos dar, além de conforto, segurança. E o presidente Jair Humberto dizia aqui que aquele trecho foi onde muitas mães choraram a perda dos seus filhos, dos seus entes queridos. Se o trecho Catalão-Goiânia tiver ali qualquer espaço dessa rodovia que nós podemos denominar como trecho da morte, é exatamente entre Catalão e Ipameri. Então, parabéns por vocês aí pela luta para começar essa duplicação de Catalão e Ipameri. E eu gosto de dizer, quando nós saímos ali, quando eu falo Catalão, eu estou falando de todos esses municípios aqui representados, que está ali nas proximidades de Catalão, que passa Catalão ali por Goiandira para acessar a nossa rodovia. Quando a gente sai de lá para vir até Goiânia, normalmente a gente sai na madrugada. E quando nós passamos esse trecho Catalão e Ipameri, nós passamos no escuro da madrugada. O dia está clareando, nós estamos passando por Ipameri. Mas quando a gente volta, quando está no regresso, aí nós passamos lá no escuridão da noite, que é, volto a dizer, o pior trecho, as piores curvas, as curvas mais acentuadas. Ali uma série de pessoas, uma série de famílias perderam um ente querido ali. Esse é realmente um momento importante. Aqui, o deputado Jamil, com todo o seu entusiasmo da economia, com todo o entusiasmo que ele tem pelo mandato, do seu trabalho, que realmente é ímpar e que realmente tem que ter esse entusiasmo, sim. Ele escreveu sobre a possibilidade do aumento de economia, uma série de coisas. Tudo isso é real, é verdadeiro, mas o que me deixa mais feliz é de saber que nós teremos muita segurança, muito conforto, através dessas pistas duplicadas. E o povo aguarda ansioso, a população daquela região aguarda muito ansioso. Aliás, não é só daquela região, não. Quem transita na 330, caminhoneiros aí de todo o Brasil, que transita muito por aquele trecho ali, sempre ansiosos para que essa rodovia possa realmente ter esse espaço ali mais adequado em condições de tráfego. Então, eu quero parabenizar, Jamil, muito esse trabalho, esse afinco. Eu sei que todos nós sonhamos com essa rodovia duplicada. E hoje, através desse trabalho que você iniciou,
dessa sua negociação para um voto nessa casa. O presidente Bruno explicou aqui. Então, daquela negociação de um voto aqui nessa casa, você não só estendeu o voto ao presidente Bruno Peixoto, mas você contempla toda uma região do estado de Goiás com esse seu voto. Então, quero te parabenizar mais uma vez, agradecer pelo seu trabalho e dizer que Catalão continua ali, aquela cidade acolhedora, que Catalão continua essa cidade sempre almejando cada dia mais progresso. Nós temos no slogan da nossa gestão que Catalão é potência no coração do Brasil. E com essa duplicação nós vamos estar consolidando de fato, de vez, essa potência no coração do Brasil. Muito obrigado a todos. Agradeço as palavras do nosso querido amigo, prefeito de Catalão, Velomar Rios. Mais uma vez, agradecendo a todos os amigos vereadores de Goiandira que estão aqui. Muito obrigado, Flávio, Pedrinho, os meninos de Ipameri, aos vereadores de Anhanguera, de Campo Alegre, de Cumari, Davinópolis, de Nova Aurora, Ouvidor, Palmelo, Pires do Rio, Rio Quente, Santa Cruz, Três Ranchos e Urutaí. Nesse momento, eu concedo a palavra àquele que um dia disse assim para mim: você não pode me deixar na mão, vamos juntos trabalhar para o Goiás, meu padrinho político, meu líder, aquele que eu idolatro desde pequeno, que eu admiro, que eu gosto de conversar, que me acalma, que às vezes me aquece, mas na maioria das vezes me acalma, me afaga. Obrigado, doutor Adib. Com a palavra, o secretário de Infraestrutura de Goiás, doutor Adib Elias Júnior. Boa tarde a todos. Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, fazendo uma pequena brincadeira, não me criei desse lado da tribuna, sempre me criei do lado de lá, e todos os funcionários aqui que me conhecem sabem, sempre na oposição a um governo que eu nunca concordei. De forma que quero lhe cumprimentar, porque você também fazia parte desses deputados que defendiam um novo modelo político e um novo modelo administrativo para o estado de Goiás. E tem muita alegria de ter sido coordenador-geral da campanha do governador Ronaldo Caiado, em 2018, quando 4 dias depois ele me chamou para conversar, e eu vim com um jornal, com os deputados eleitos de Goiás, e disse a ele: quem você escolhe aqui como seu líder de bancada? Ele falou para mim: quero que você sugira. Eu falei: o nome que vai aceitar aqui é o deputado Bruno Peixoto. E creio que isso alavancou a tua vida política, e você galga degraus importantes hoje, dando muitos exemplos para o estado de Goiás. Então, o prazer grande estar aqui, e quando você ia sair, eu pedi para você ficar, quero te agradecer, em respeito a todos nós, porque nós te respeitamos profundamente e queríamos poder ter esse tempo de convivência com você aqui. Cumprimentar o deputado Jamil Seba, que já falou tudo. Quando, há 2 anos e meio atrás, tínhamos um candidato, e excepcional candidato, e que teve um problema de saúde, eu liguei realmente para ele e disse: você não pode deixar a região e Catalão na mão. O nome para ir agora ser o candidato nosso é você. E ele, isso era um sábado, na terça-feira já estava definida a candidatura dele, e creio que nós fomos extremamente felizes na indicação de um homem da sua estatura moral, da sua grandeza, médico importante, empresário importante da cidade de Catalão,
e que já ajudou a salvar mais de 15 mil vidas no Hospital Nasser Fayad, com cirurgias cardíacas, principalmente cirurgias do SUS, que pouca gente tem conhecimento disso aqui. Então, é uma alegria muito grande ser que para nós lá, na nossa família, eu e a Adriete, o temos como um filho, um irmão do meu filho, o Guilherme. Então, é sempre muito bom estar vendo você progredindo na carreira política, na vida pública, e com certeza você vai dar muita alegria para Goiás ainda. Quando eu te convidei, eu disse para você, você tem todo o perfil de ser um deputado estadual, mas chegar e tem idade para chegar a ser governador de Goiás. Seu estilo é muito diferente da maioria, mas é um estilo que é extremamente promissor e que você tem, acima de tudo, você tem a respeitabilidade do povo de Goiás, principalmente do povo da nossa região. Cumprimentar aqui o presidente da Câmara de Catalão, o Jair Humberto, e em nome dele eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes, todos amigos, companheiros, todos que eu respeito profundamente pelo trabalho que cada um implementa, cada um exerce na sua cidade. Cumprimentar o Velomar. Velomar, não preciso de dizer nada. Eu tive 4 mandatos de deputado. Em 2008, quando eu terminei o meu mandato, foi o Velomar que entrou no meu lugar. Agora, 2023, 23, é ele novamente, depois de 2 mandatos meus, que assume lá. Isso mostra que nós temos uma convivência de mais de 34 anos, salutar, profícua, importante, lutando única e exclusivamente para trazer alegria e felicidade para o povo da nossa cidade, para o povo da nossa região. E cumprimentar também, em nome de todos os prefeitos aqui presentes, cumprimentar o Janim Pacheco. Tudo que ele falou é verdade. Durante mais de 30 anos eu convivo com o Jânio. Eu era do MDB e o Janim nunca deixou de votar no governador Ronaldo Caiado, que era do PFL, depois DEM e agora União. O que eu quero dizer é que eu sempre falei para o Ronaldo, falei, Ronaldo, o Jânio é talvez das pessoas que eu conheça que esteve junto com você em todos os momentos das candidaturas da sua vida. E o Jânio, brilhante prefeito lá de Ipameri, foi reeleito e com certeza vai ainda dar muitas alegrias para todos nós aí, para todo o pessoal de Ipameri. Cumprimentar as mulheres em nome da Adriete, a minha mulher, da Neuza, nossa primeira dama lá de Catalão, e dizer para vocês que tudo aqui já foi dito. Na verdade, o Jamil e eu temos 2 compromissos lá, Bruno, que nós falamos durante a campanha. Um deles está para ser definido. O outro está se definindo aqui hoje, está se encorpando aqui hoje. Porque essa estrada, nós lutamos por ela há muitos e muitos anos. Em 1984, até 1983, a capital de Catalão não era Goiânia, era Uberlândia, que tinha asfalto, e nós todos, ao invés de ir para Goiânia, íamos para Uberlândia. E acabou essa história que a capital de Catalão era Uberlândia. Até quando Iris Rezende chegou lá, no começo do seu governo, em 83, e fez o mais brilhante e inesquecível discurso daquela época dele na nossa região. Ele disse assim, antes dos trovões de setembro, Catalão estará ligada a Goiânia por via asfáltica. E isso aconteceu. E isso foi determinante. Foi feita a inauguração, uma inauguração em que talvez tenha sido, naquele momento, o maior churrasco que teve no Brasil, com matança de praticamente 400 vacas sob a liderança do ex-prefeito Alei Margon Vaz. E eu quero aqui, Velomar, homenagear o ex-prefeito Alei Margon, que hoje completa 95 anos de idade, e que essa reunião seja também uma homenagem dele, que naquela época brigou tanto pela cidade de Catalão, hoje completando, em nossa região, hoje completando 95 anos de idade. O que eu quero dizer também é que, cumprimentando agora o Pedro Salles, companheiro de infraestrutura,
Eu e o Pedro Salles não somos amigos, porque eu estou na CEINFRA e ele está na GOINFRA. Nada disso. O que nós estamos fazendo e combinando aqui são visitas inúmeras a várias cidades de Goiás, compartilhando uma administração. Eu não sou secretário e nem o Pedro é secretário. Nós somos auxiliares do governador e, portanto, nós não podemos causar nenhum desgaste para o governo. Nós temos que fazer obras, benefícios e transformar esse ano de 2025 e 2026 num estado que tem uma segurança pública que é exemplo para o Brasil, uma saúde com construção de inúmeras unidades de saúde, um IDEB na educação em primeiro lugar, uma ciência e tecnologia que evoluiu profundamente, uma ação social que cresce a cada dia em Goiás, e o ano que vem, com certeza, Pedro, tem que ser o ano da infraestrutura em Goiás. Nós vamos a Goiatuba, nós vamos a Rio Verde a semana que vem, nós vamos inaugurar obras na nossa região que estão prontas, e com certeza eu vou ter a oportunidade, político que sou, e você, além de político, um técnico dos mais importantes, um cidadão que é funcionário concursado do Supremo Tribunal Federal, você tem muito ainda para doar a Goiás, na Câmara, na Assembleia Legislativa ou até na Câmara de Vereadores. E, com certeza, nós estaremos para e passo juntos, porque Goiás e o Brasil merecem um homem do seu tamanho, da sua grandeza, da sua estatura moral. E, com certeza, a minha relação com o Pedro, ela é de amizade profunda, relação social, e, com certeza, nós vamos continuar trabalhando profundamente para fazer a construção desse novo modelo administrativo que nós queremos para Goiás. Mais uma vez, parabenizar todos vocês aqui da região, porque isso é extremamente importante. Eu vou dizer uma coisa que eu e o Pedro falamos o tempo inteiro, isso há 3 anos atrás. O Aécio Neves, quando era bom e foi candidato a presidente da República, ele tinha que mostrar uma obra para o Brasil. E ele, quando entrou como governador de Minas Gerais, ele simplesmente duplicou Belo Horizonte a Brasília. E essa foi a obra que ele mostrou na televisão. Ronaldo Caiado, eu disse eu e o Pedro a ele, a obra estrutural que ele tem que mostrar é ligar Goiânia a São Paulo por via dupla, passando por Bela Vista, por Cristianópolis, por Pameri, por Pires do Rio. Essa é a grande obra que ele tem para mostrar, na minha opinião. A duplicação até Catalão, para que depois nós estejamos ligados Goiânia a São Paulo por via dupla. Sempre quis entender, quando eu digo Catalão, e eu vou dizer das outras cidades, eu não entendo e dizia isso. Todo mundo está preocupado com o agro. Nós também estamos preocupados e estamos trabalhando profundamente para fazer o lançamento o mais rápido possível. Dia 30 vamos receber os anteprojetos de tudo que tem dessas estradas para a gente definir aí junto com o Pedro, junto com o governador. Mas eu não entendia como é que uma região tão rica, uma região que é a porta de entrada do estado, só 10 cidades brasileiras têm uma fábrica de automóveis. Catalão tem 2 fábricas de automóvel, a Mitsubishi e a John Deere. Se é para o agro, Catalão tem uma importante indústria de agro na cidade de Catalão, que produz pulverizadores, que produz coletadeira de cana, coletadeira de açúcar. Então, isso é muito importante, além de que nós vivemos no 3º estado mineral do Brasil, e Catalão é a maior cidade mineral de Goiás, com a produção de nióbio, vermiculita, terras raras, fosfato, a maior reserva de titânio do mundo sem ser explorada ainda. Então, além de tudo, você anda um pouco, você vai ver uma cidade da grandeza de Pameri, com a Caramuru, que agora tem o seu anel viário e que está lá fazendo investimentos lá de mais de 200 milhões. Ontem eu perguntei para o prefeito Jânio, aquela indústria lá de quê? De agro, está lá, um investimento de 200 milhões em Pameri. Nós temos em Pires do Rio a Friato, a maior empresa de frango, de proteína de Goiás hoje.
é a Friato em Pires do Rio. Eu nunca entendi por que nós tivemos que sofrer tanto e passar tanto. Teve um dia, Pedro, que o governador foi inaugurar um colégio em Goiás e armou uma chuva muito grande, e ele ia para Ipameri. E eu torci profundamente para o avião não levantar, para que ele fosse de carro para Ipameri e sentisse as dificuldades que nós estamos vivenciando lá. Esse asfalto, principalmente de Catalão a Ipameri, naquela época, foi feito um asfalto sem uma estrutura de base, subbase, leito, subleito. Não foi feito lá, e foi feito muito com pissarra. Então, não tem realmente condições de reformar, de reformular um asfalto daquele pelas condições. Além de tudo, essa estrada, ela tem uma história, e eu vou contar a história. O bom de ter 70 anos, que eu não sei se vocês todos vão viver 70 anos, eu já vivi, mas também de poder contar a história. O Íris, e eu andava muito com a lei, o Íris marcou a inauguração uns 3 meses depois, Ludmila, daquela estrada. E lá em Pires do Rio tinha aquela ponte de aço. Passava um carro, passava outro. E lideranças da região procuraram e disseram para ele: como é que o senhor vai inaugurar um asfalto do tamanho dessa grandeza, com a ponte lá em Pires do Rio, que passa apenas um automóvel? E ele chamou o Dergo, que era o Mauro Miranda, e disse para ele: atrasa 70 dias, mas nós vamos inaugurar com a ponte nova lá. E a ponte nunca caiu, está lá, e aquilo foi feito em apenas 70 dias. Hoje, a burocracia é tão grande que, para nós fazermos uma licitação de uma obra estadual daquela, nós levamos 3, 4 meses e mais um mês para dar a ordem de serviço. E não podemos passar por cima de absolutamente nada da legislação. Essas são as dificuldades. E a dificuldade maior, e encerrando, paguei um preço muito bom, mas caro. Velomar, prefeito de Catalão. Jamil, deputado estadual de Catalão, lutando profundamente por esse asfaltamento. E Adib Elias vem para a infraestrutura. Sabe o que aconteceu? As pessoas pensam que eu vim para a infraestrutura, Pedro, e que basta eu pegar um lápis e dar um autorizo para o asfaltamento da nossa estrada. Então, isso, Marcelo, é muito complicado. Nós temos mesmo que fazer um trabalho árduo, exaustivo, para fazer esse asfaltamento, essa duplicação. Terça-feira, e eu dizia ao Pedro, estou recebendo o Agnaldo, que estava lá no Mato Grosso, com o governador Mauro Mendes, que vai vir aqui para a gente arduamente, celeremente, rapidamente, já fazer o projeto que liga Ipameri a Pires do Rio. A Nárcia Keller estava aqui, de Cristianópolis, a Nárcia estava aqui, e eu queria dizer para ela, porque está bem encaminhado já pelo Pedro, o asfaltamento até lá, através de um crédito outorgado das empresas da região, da Friato, da Caramuru. Então, tudo isso tem muita luta, tem muito trabalho, mas com certeza nós vamos nos beneficiar profundamente, depois de muitos anos, beneficiar profundamente desse asfaltamento, dessa rodovia, que vai ser um marco histórico. E o nome de todos nós, principalmente de vocês, deputados, do Pedro Salles, do Velomar, né? Nós vamos ficar na história como um time que lutou profundamente e que conseguiu uma obra de tamanha importância para uma região que tem muita soja, que tem muito milho, mas poucas regiões de Goiás tem o minério que Catalão tem as empresas automobilísticas que Catalão tem e tem as empresas do agro. Só para dar uma ideia, eu dizia, Pedro, lá para o Zé Mário, como é que vocês plantam sem fosfato, sem fósforo, sem adubo? E na época do plantio, 1.200 carretas saem hoje de Catalão para Goiás, para plantar. E mais ainda, tem outros importantes adubos que são usados aí no plantio. Então, Catalão, Ipameri, Pires do Rio, Palmelo, Santa Cruz, todos nós temos uma importância muito grande no Estado e, com certeza, nós vamos ter muitas alegrias juntos nos próximos meses com o asfaltamento da cidade, da nossa estrada. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, meu abraço respeitoso a todos vocês.
Obrigado, ilustre secretário de Infraestrutura, doutor Adib Elias, pelas suas palavras. Aproveitando a oportunidade para também saudar nosso prefeito de Anhanguera, Marcelo Paiva, nosso vice, querido amigo Flávio, saudar o nosso ex-vice-prefeito de Bela Vista, que aqui também se faz presente, o Juliano, saudar os nossos, todos os vereadores, aqueles que estão aí diretamente com a população, muito obrigado pela presença, também os suplentes de vereadores, ex-vereadores de Catalão, muito obrigado, Ricardo, Batalha, obrigado por estarem presentes, acho que eu mencionei e agradeci a prefeita Vanusa, muito obrigado pela sua presença, a todos vocês que estiveram aqui, nessa data tão importante. Saudar também o nosso comandante do 10º Batalhão Regional de Polícia Militar, Coronel Henrique, muito obrigado pela presença, coronel. Agradecer a todos os amigos do Danilo Falcão, nosso líder aqui em Goiânia, muito obrigado a todos vocês aí na galeria, muito obrigado de coração pela presença. Agradeço ao Danilo por trazer vocês, por comparecerem aqui, muito obrigado aí pelo carinho. Nesse momento, presidente, eu peço a licença para que nós façamos a entrega do projeto ao Pedro, para que, na sequência, nosso presidente Pedro possa proferir as suas palavras e a sua alegria em desenvolver essa região, que é a região mais importante do nosso estado de Goiás. Você sabe que o Pedro é tão detalhista e competente, né, Pedro? O Pedro, eu botei na minha rede social, o Pedro entregou ontem, no meu gabinete. Esse projeto ele é simbólico, porque são 8 ou 9, doutor, desse projeto aqui, que representa simbolicamente apenas 15 quilômetros. Então, o projeto todo do trecho entre Catalão e Pameri deve pesar tranquilamente uns 250 quilos, com tranquilidade. Com a palavra, o presidente da Goinfra, meu amigo, nosso amigo, meu do Adib, nosso querido amigo, Pedro Salles. Rapaz, eu, sinceramente, estou sinceramente emocionado nesse dia de hoje, lembrando aqui, num fecho aqui de momentos, desde o primeiro momento da decisão tomada, a luta, né, o esforço que é para a gente conseguir chegar nesse momento. Eu cumprimento o meu amigo querido Bruno Peixoto. É uma alegria sempre chegar nessa Assembleia e vê-lo no comando da casa. Não me canso de ficar feliz de ter visto você alcançar esse posto. Eu já, desde do nosso primeiro mandato, desenvolvi estreito relacionamento com o Bruno e sempre fui um admirador da sua habilidade política, da sua capacidade de articulação. E tenho aqui em mim um grande admirador da sua perspicácia e a sua habilidade política. Eu cumprimento o Jamil Calife, que é um cara que realmente ele investiu o mandato dele nessa ação aqui de hoje. Claro que está ali constantemente votando as matérias do governo, defendendo o governador Ronaldo Caiado, participando de diversas atividades, mas nem de longe se compara ao que é a alegria e o entusiasmo dele quando estamos tratando deste assunto aqui, desta rodovia. Ele que conversa com o meu diretor de projetos mais do que eu,
porque liga para ele, e eu falei com a equipe lá, falei, gente, o Jamil Khalif é um amigo, é um lutador, está imbuído nesta lida conosco, ele está autorizado por mim a falar diretamente com todos vocês, passem todas as informações a ele, cumpram os prazos e vamos juntos, porque é uma pessoa que está à frente, vencendo, rompendo dificuldades, nos ajudando e, portanto, um lutador junto conosco para transformar essa obra em realidade. Eu cumprimento igualmente os prefeitos Velomar Rios e Jane Pacheco. Muito obrigado pela oportunidade de estar sempre apoiando as ações de infraestrutura do Estado, naquilo que seja o município de vocês, igualmente o vereador Jair Humberto. Eu deixei por último, mas não de propósito, né? Não por acaso, de propósito, o meu amigo Adib Elias. A formação de um homem num campo, seja político, profissional, ela é uma construção daquilo que aquele homem traz como referências. Você é, sem dúvida nenhuma, cada um de nós, uma combinação daquilo que foi as referências que você buscou na sua vida. E no campo da política, eu busquei algumas referências que eram ali personalidades, pessoas com as quais eu convivi e que tinha ali na sua personalidade, um traço da sua personalidade que eu admirava e que eu achava que era parecida comigo e que eu achava que realmente aquilo era a forma de se pré-ordenar e de se comportar na política. E eu escolhi o governador Ronaldo Caiado, o José Mário Schreiner e o Adib Elias como três personalidades que eu nutria a mais absoluta admiração pela forma como conduzia, cada um por um determinado motivo, por um determinado aspecto, por uma determinada virtude. E do Adib, a sua obstinação, a sua paixão pela sua cidade, pelo seu povo, mas, sobretudo, a sua obstinação com relação a conseguir aquilo que ele botava na cabeça. E sempre muito convicto, qualificado nos seus argumentos. Raciocina rápido, pega rápido, debate com velocidade, entende os assuntos. Então, Adib, as pessoas me perguntam assim, mas aí o Adib vai ser secretário, você perdeu espaço? Eu falo assim, não, perdi espaço não. Eu ganhei a oportunidade de estar trabalhando ao lado de uma pessoa que para mim é referência. Eu não perdi nenhum espaço. Se eu tenho uma solução de alguma coisa para resolver, eu vou resolver. E se ele tiver, ele vai resolver. E não importa quem está resolvendo, eu quero saber se a obra chegou. Então, Adib, muito obrigado. Você vai ter a sua passagem pela secretaria, vai deixar a sua marca, a marca da sua inteligência, da sua trajetória, e saiba que sem demagogia nenhuma, para mim é uma satisfação estar trabalhando para um homem da sua estatura também, ao seu lado, pela admiração sincera que tem, porque você tem uma coisa que eu admiro demais: coragem e capacidade de realização. Isso realmente hoje na administração pública, infelizmente, nós temos que andar com uma anilha do IBAMA na canela, porque nós estamos entrando em extinção. Coragem e obstinação na administração pública. E disso você tem um depoimento de vida a dar.
O governo do Estado tem um compromisso com essa sua região. Assim que eu assumi a Goinfra em 2019, nós não tínhamos dinheiro para tapar buraco. Eu liguei para o Adib para pedir para ele tapar buraco na GO 330. Eu liguei. Você se lembra disso? Quando a gente começa a ter uma capacidade de recuperação fiscal, você nos apresenta a demanda da duplicação da entrada de Catalão. Uma obra de uma duplicação lá de 6 quilômetros, que era ali, foi ali, naquele momento, a priorização da sua gestão naquele momento. E juntos fizemos essa obra. Em seguida, você nos apresentou a situação dramática que o distrito de Catalão estava depauperando. Não tinha a menor condição de receber investimentos. E lá fizemos mais uma obra de 27 milhões de reais, recuperando o DIMIC. Agora chegou a hora da nossa duplicação. Desde aquele momento, dessa tratativa narrada pelo Jamil, nós estamos numa luta para fazer esse projeto. E para que a gente pudesse chegar aqui hoje, nesse dia, com esse trecho aprovado, eu tive que pegar o fornecedor que estava com outros 5 ou 6 trechos, paralisar todos e fazer ele ficar focado neste projeto, para que a gente vá de Catalão até o entroncamento com a 305, da 305 até o Veríssimo, a ponte do Veríssimo até Ipameri. E no nosso planejamento seria o seguinte: sempre que ele tivesse vencendo um trecho, já estaria licitado o próximo, de modo que, com o início da obra, que eu acredito que deve ocorrer ali em agosto, ela não parasse mais até chegar em Ipameri, vindo de um contrato para o outro. E por isso tomei essa decisão, porque se fosse esperar os 3 trechos para lançar eles integrais, num estirão só, muito possivelmente, talvez este ano não tivesse obra. Preferindo que este ano tivéssemos obra, quebramos em 3 trechos. Entra o primeiro trecho, vai licitando o próximo, e a gente chega em Ipameri, mas não só isso. Não adianta chegar em Ipameri. O compromisso nosso é chegar em Goiânia. Por quê? Ora, qualquer estado produtor precisa ter uma conexão logística com São Paulo. E a rota sul do estado conecta a Catalão, que conecta ao Triângulo Mineiro, que tem na saída do Triângulo Mineiro, acho que já na altura ali de Franca, um acesso a Anhanguera, pronto, você vai bater lá na capital paulista. E fica, então, uma rota logística de conexão do nosso estado com São Paulo e o Sudeste, de uma forma geral. Então, a importância vai muito além do agro, é uma importância nacional, uma capital do tamanho de Goiânia, que cria uma conexão em duplicação sentido a maior cidade do país. Então, a importância de uma obra dessa, ela fala por si. Eu sempre soube dessa importância e sempre dei a importância devida a ela. Não paramos um segundo para que esse momento chegasse aqui. A notícia boa é que parece que... Ah, não, mas vocês só fizeram esses 14 quilômetros, agora que vocês vão começar o resto... Não, os outros 2 trechos estão avançados também. Nós não estamos... acabamos o primeiro trecho, vamos começar o segundo. Não, não. Ele está lá na frente também.
Vamos lançando e vamos validando e eu faço esse compromisso com você, Jamil, com você, Velomar, com você, prefeito Adíbio Elias. Nós vamos começar e não vamos parar. Essa obra não vai parar. Ela vai passar de um contrato para o outro, de um contrato para o outro, e ela não vai parar. Eu vou ver ela começar, porque tem mais um ano de governo, eu vou ver ela começar, mas o Daniel Vilela vai nos dar o prazer e o presente de fazer ela romper até o seu destino final, tá certo? E é isso que a gente está convicto. Tem obras importantes para o setor inteiro, para essa região inteira. O Jânio falou aqui dos investimentos que foram feitos em Ipameri depois que a gente fez o anel de Ipameri. A prefeita Cida Tomazini estava aqui, não sei se ainda está. Estou terminando uma briga de 6 meses com a VLI para ela me autorizar a liberar o anel. Graças a Deus, no próximo mês eles já autorizaram a liberação. Uma obra de 80 milhões de reais, um anel viário de Pires do Rio, também, que vai interagir com essa obra. E o primeiro anteprojeto pronto do modelo associativo, também uma obra importante para essa região, GO 147, Bela Vista, Silvânia. Também uma obra importantíssima, já nesse modelo novo que a gente criou, um dos primeiros anteprojetos já que ficaram prontos. E que também impacta a região de alguma forma, publicado no mês que vem, um projeto pago pelo prefeito Zé Délio na sua prefeitura, Hidrolândia Bela Vista. Também. Hidrolândia Bela Vista, Silvânia. Olha o corredor que está se formando também nessa região tão importante, que vai se somar aí a essa duplicação naquilo que seja a transformação da infraestrutura dessa região. E não só isso, casas foram feitas, né, no estado inteiro. Antes do governador Ronaldo Caiado, era a história de um cheque, o cheque da confusão. Agora tem casas sendo construídas no estado de Goiás, 10 mil casas, tá certo? O Adíbio passa a comandar um processo das parcerias público-privadas de saneamento, que vão transformar o saneamento do nosso estado. Eu iniciei, ele dará sequência. E, no dia que vim aqui falar um pouco do Fundeinfra, eu tive a oportunidade aqui de desfazer algumas injustiças que são lançadas contra o nosso governo. Mostrei aqui que, desde que o nosso governador recuperou sua condição fiscal em investimento, fiz um paralelo com a Goinfra e com a AGETOP. O melhor ano da AGETOP foi o ano de 2017, 1 bilhão e 300. O nosso pior ano, depois de 2021, porque 19 e 20, com extrema dificuldade, dos nossos piores anos, 1 bilhão e 400. No nosso pior ano, tivemos mais investimentos na malha rodoviária do estado de Goiás. Pela primeira vez, a malha rodoviária do estado de Goiás é expandida com o avanço da sua condição geral de malha. Ao tempo em que ela expande novos trechos que estão sendo implantados, a sua condição geral está considerada boa, ótima e boa, e regular, está crescente. Isso é reconhecido pela CNT e pelo Sistema Geral de Pavimentos, que hoje é uma empresa terceirizada que audita a condição da malha
informe esses dados ao TCE. Claro, não conseguimos chegar em todos os lugares que gostaríamos. Não foi possível chegar nessa duplicação antes. Mas onde estávamos, então? Bom, a gente estava lá de Iaciara a Estiva e de Divinópolis a Monte Alegre, no Nordeste goiano, obras praticamente concluídas, exterminando aquele que foi chamado o Corredor da Miséria, e hoje é o corredor logístico do Nordeste goiano. A gente estava lá na divisa do estado com Mato Grosso do Sul, reconstruindo a pavimentação da divisa do estado. A gente estava em obras importantes no nosso querido da região do Vale do Araguaia, ligando Crixás a Nova Crixás, Santa Terezinha, Nova Iguaçu, o Cocalinho, A164. Era aí também que a gente estava. E cada momento que o governo teve, ele foi cumprindo aquilo que era a possibilidade dos seus compromissos. Não abandonamos a saúde do Estado, concluímos o Uruaçu, concluí o Hospital de Águas Lindas, levantamos o Cora, concluí pelo menos 4 policlínicas na minha gestão, estamos construindo o maior hospital do Nordeste goiano, o Hospital Estadual de Formosa, reformamos praticamente todas as escolas do estado de Goiás. E as pessoas perguntam, onde estão as obras? O pior cego é o que não quer ver. Realmente. Essa frase tem uma sabedoria imensa. Mas o compromisso só aumenta, a responsabilidade só aumenta. E no ano de 2025 e 2026, eu e esse homem aqui do meu lado, meu secretário, nós não vamos parar um segundo até a gente botar todas as obras do Fundeinfra no chão e olhar de cabeça erguida para os produtores rurais do estado de Goiás. É isso que a gente vai fazer esse ano. Tá certo? Então, Jamil, fica aqui compromissado praticamente 2 décadas de infraestrutura do estado de Goiás. 2 grandes corredores. Catalão, Goiânia, cidade de Goiás, a São Miguel do Araguaia. 2 corredores transformadores que vão ser parte da infraestrutura da vida dos próximos governadores, dos próximos gestores, compromisso que sela esses 2 grandes corredores como parte da nossa história, do nosso futuro, que nascem aqui hoje com a entrega desse projeto. Eu peço desculpas ao povo da sua região de não ter conseguido ter chegado antes, mas antes tarde do que nunca. Obrigado. Ilustre Pedro Salles, parabéns pelas suas palavras. Eu cada vez mais fico encantado com o seu preparo. E essa notícia para nós de que nós vamos ligar o estado de Goiás do sul ao norte, de Catalão a São Miguel do Araguaia, inteirinho duplicado, talvez é a melhor notícia que nós possamos ouvir, porque nós temos toda a condição de fazer o nosso estado de Goiás o estado número 1 do Brasil. Eu encerro aqui as nossas palavras agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui. Eu acredito que eu tenha mencionado a todas as lideranças,
todos os amigos, todos os prefeitos, muito obrigado. O Wisner, de coração pela sua presença. Juliana, o Renato, de Palmela, Juliana de Cristianópolis, o Haroldinho, de Três Ranchos, a nossa prefeita de Davinópolis, a Vanusa, o Marcelo Paiva, nosso prefeito de Anhanguera, nosso vice-prefeito Flávio, os nossos vice-prefeitos de Nova Aurora, o Danilo, de Rio Quente, o Brunes, muito obrigado pela presença. A todos os vereadores, obrigado de coração pela presença. A todos os nossos ex-prefeitos, a Cida, de Pires do Rio, o João Rios, ex-prefeito de Cumari, a Nárcia Kelly, de Bela Vista, o Robson, de Davinópolis. Muito obrigado a todos, todos que estiveram aqui presentes. E, neste momento, sob as bênçãos de Deus, a gente encerra a presente sessão, agradecendo o comparecimento de todos e demais pessoas que vieram brilhantar essa solenidade. Muito obrigado a todos vocês aí da galeria, obrigado aí de coração. E convoco outra sessão solene para hoje, às 19 horas. Essa sessão, nesse momento, está encerrada. Muito obrigado a todos.